bem-vindo, seja bem-vinda a este culto de vídeo que hoje é diferente. É o culto da Paixão e da Páscoa. Vamos trazer 3 temas, 3 datas comemorativas deste final de semana da Páscoa. Uma vez a quinta-feira da Paixão, com o lava-pés e a ceia do Senhor. Sexta-feira Santa, sexta da Paixão, com a crucificação e a morte de Jesus, é o tema abordado pelo pastor Murino. E a missionária Débora vai falar sobre o último evento e o mais importante, a Páscoa, a ressurreição de Jesus dos mortos. Desejo um abençoado culto que realizamos em nome de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para o momento de oração. Amado e bondoso Deus, nós celebramos este culto a Ti, lembrando da trajetória do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que ao meditarmos sobre o lava-pés, a última ceia, a cruz e a ressurreição, Tu possas nos abençoar ricamente. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, a recebermos a Tua palavra, a confiarmos nela e a sermos transformados por ela. Fica conosco, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu saúdo a você com as palavras de 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Para mim chama a atenção que na ceia, na última ceia, o Senhor Jesus não excluiu o Judas que estava tramando a traição por 30 moedas de prata. Jesus também não deixou fora o Pedro que estava por negá-lo 3 vezes. Mesmo sabendo disso, Jesus os acolheu em sua comunhão, em seu amor. Jesus poderia ter excluído esses 2, ou também ainda o Tiago e o João, que tinham brigado pelos melhores lugares junto ao Mestre. Mas, sinceramente, quem iria sobrar à mesa naquela noite? Eu me consolo e me alegro. Também eu, com minhas fraquezas e preocupações, tenho lugar à mesa do Senhor. Também você tem um lugar reservado. Não há dúvidas, não há medos, não há pecados que possam nos impedir de participar da mesa do Senhor. O que é necessário? Ter fome e sede por perdão, por paz, por salvação. Só isso. E aí também nós seremos lavados, como os discípulos foram. Seremos perdoados e reconciliados. Não serão lavados nossos pés como naquela noite, mas o nosso coração e a nossa mente vão receber um banho da graça imerecida de Deus. E então nós seremos também os servos e as servas que irão lavar os pés uns dos outros.
E dando sequência ao nosso culto, em que nós lembramos da obra completa de Jesus Cristo, o lava-pés, a Santa Ceia, Cristo dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Agora nós chegamos ao segundo momento, que é o momento da crucificação e da morte de Jesus. Eu não preciso ler toda a história, nós já ouvimos. Talvez os detalhes às vezes nos faltam, embora os detalhes também tragam a nós sempre de novo novidades a respeito dessa obra tão grandiosa que Cristo realizou por nós. Ele não queria ir para a cruz, mas ele obedeceu ao Pai e foi à cruz por cada um de nós. E no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus exclama na cruz: está consumado. E ele então reclina a cabeça, curva a cabeça e entrega a sua vida, o seu espírito. Ele morre. Essa morte não é uma morte aparente, não é passar para um outro plano. Jesus morreu. Isso implica em muitas coisas. Implica que a própria Trindade de Deus, ela foi rompida com a morte de Jesus. O Pai sentiu a dor da perda. O Espírito Santo também sentiu a dor da perda. Nós talvez hoje estamos mais acostumados com o horror da morte. É noticiado, nós muitas vezes já passamos por experiências de despedidas. Às vezes as mortes são só um número, assim como Jesus talvez foi só um número na contabilidade do Império Romano de pessoas que foram pregadas numa cruz. Mas aquele dia, aquela morte, foi algo completamente novo, inusitado e tem um grande significado para cada um de nós. Jesus morreu para assumir o nosso lugar. Jesus morreu numa rude cruz, uma morte horrível, para que nós não tivéssemos a morte como a última palavra, o destino final de nossa vida. A vida é que nós temos como destino, porque Cristo não ficou preso numa cruz, e nem num sepulcro, e nem num túmulo. E isso nós vamos ouvir daqui a pouco. Lembre-se, aquela cruz era para você, para mim, para todos nós. Mas Jesus se colocou lá, por amor. O tamanho da tragédia desse dia é o tamanho do amor de Deus por nós. E Deus nos ama muito. Eu merecia morrer.
último, gostaríamos de refletir com vocês a respeito da ressurreição. E baseio a minha reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8, onde nós lemos: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Os discípulos estiveram com Jesus por cerca de 3 anos. Eles tinham ouvido Jesus falar a respeito da sua morte, a respeito da ressurreição, e a última vez que eles haviam escutado Jesus falar a respeito não fazia tanto tempo assim. Nós vemos em Marcos, capítulo 14, versículo 28, Jesus dizendo aos discípulos, mais uma vez, que iria morrer e ressuscitar, e que depois de ressuscitar deveriam os discípulos ir para a região da Galiléia, onde Jesus iria encontrá-los. Nós vemos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 28. É interessante que o anjo, ao falar da ressurreição, ele lembra dessa última vez que Jesus tinha falado com os seus discípulos. Mas as expectativas dos discípulos eram outras. Não fazia parte das expectativas dos discípulos a respeito de Jesus que ele viesse a morrer, que ele fosse crucificado, que Jesus, o seu grande mestre, teria a pior das mortes. Para os discípulos, Jesus era um segundo Moisés, um grande libertador político. Essas eram as expectativas que os discípulos tinham a respeito de Jesus Cristo. Por isso é que eles estavam tão arrasados com a morte de Jesus Cristo. As mulheres, então, vão ao túmulo levar especiarias aromáticas, levar algo para embalsamarem o corpo morto de Jesus. E elas saem meio atordoadas, tanto que é no caminho que elas se dão conta da pedra que estava na frente da sepultura. E elas se perguntam: quem removeria a pedra para nós? Quem tiraria essa pedra para que nós possamos chegar ao corpo de Jesus? Chegando mais perto, as mulheres viram que a pedra tinha sido removida. O que será que aconteceu? Pensaram elas. Roubaram o corpo de Cristo? Quem será que teria feito tal coisa? As mulheres então se aproximam, entram na sepultura e encontram ali um moço vestido de branco, um anjo que diz a elas: não tenham medo, aquele que vocês procuram não está mais aqui. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aconteceu como ele havia dito a vocês. Mas as mulheres ainda estavam sob o impacto da morte de Jesus. Elas ficaram atordoadas. Ficaram com tanto medo que, ao invés de saírem e contarem para os outros o que havia acontecido, falarem para Pedro e para os demais discípulos que Jesus havia ressuscitado, elas saíram correndo, fugindo, ficaram com medo, ficaram quietas, não contaram para ninguém o que acabaram de presenciar. As mulheres estavam sob o impacto da morte de Jesus Cristo.
o seu líder, o seu Messias, o seu grande amigo. Por mais que elas tivessem ouvido as promessas a respeito da ressurreição, a dor da morte de Jesus, que era o grande amigo, as deixava cegas naquele momento. Quem respira a realidade da morte encontra certa dificuldade de perceber a realidade da ressurreição. Nós também vivemos um tempo onde somos assombrados pela realidade da morte. Infelizmente, muitos entre nós perderam seus entes queridos. Para muitos, a Páscoa será um tempo triste, sombrio, com vazio por causa das pessoas que se foram. E Jesus, sabendo da dor dos seus amigos, sabendo da dor daquelas mulheres, percebendo a dificuldade delas de assimilar o que estava acontecendo, dá a elas mais um tempo. Jesus vai até elas, Jesus vai de novo até os seus discípulos e aos poucos vai convencendo eles a respeito da sua ressurreição. Aos poucos, Jesus vai mostrando para os seus discípulos que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Muitas vezes eu noto que nós também passamos rápido demais da morte para a vida. Passamos rápido demais da dor, do choro, para a realidade da ressurreição. Quando alguém falece, muito facilmente dizemos para as pessoas enlutadas: vai passar, fica tranquilo, isso vai passar. Se alguém que era crente em Jesus Cristo, então muitas vezes dizemos: olha, mas ele vai ressuscitar, então alegrem-se, animem-se. As mulheres que foram ungir o corpo de Jesus estavam arrasadas. Elas estavam tristes porque o seu amigo havia falecido. Elas estavam vivendo o seu luto. Muitas vezes, parece que nós esquecemos que sim, a morte dói. A morte de Jesus foi um profundo sofrimento para ele. Jesus sofreu horrores, sofreu a dor pelo deboche, sofreu a dor das chicotadas, sofreu a dor dos pregos, transpassando suas mãos, seus pés. Como eu falei antes, também as mulheres estavam sofrendo, estavam doloridas devido à morte de Jesus Cristo. No momento se encontravam sem esperança. Eu imagino que estavam com os olhos, com o rosto inchado de tanto chorar. Mas uma voz irrompe daquela sepultura. As palavras do anjo querem sim trazer esperança, querem sim renovar a alegria, querem sim nos dizer que a morte não tem a última palavra. O anjo diz: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vive, aconteceu como ele havia dito. E ainda hoje eu creio que as palavras do anjo querem mudar a nossa realidade, querem nos dar uma outra perspectiva, querem trazer luz em meio à realidade sombria em que estamos vivendo. Jesus ressuscitou e todos os que creem nele também poderão ter a esperança e a expectativa da ressurreição. Para aqueles que creem, a morte não é o fim. A sepultura não tem a última palavra. Em João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E encerrando as suas palavras, Jesus pergunta: você acredita nisso? Que creiamos na ressurreição. Que creiamos que assim como Cristo ressuscitou, também nós
um dia ressuscitaremos. Porque Cristo ressuscitou, também podemos ter e viver nessa esperança. Por isso que a realidade da vida, a realidade da ressurreição, tome conta dos nossos corações. Que o Cristo vivo inunde as nossas vidas. Que a certeza da vida eterna traga verdadeira alegria aos nossos corações. Convido que nós oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse culto, por esse momento que nós nos unimos também com nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra e temos esperança nela. Conduza-nos agora também no restante dos nossos dias, sempre firmes, né, e alicerçados na confiança, na fé em Ti. Nós queremos assim também juntos orar a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim invoco a bênção de Deus por sobre nós, que o Deus triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe, te guarde, te conduza e te traga alegria em meio às tristezas desse mundo. A alegria da esperança. Vamos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenhamos como servir Ele sempre de novo. Feliz Páscoa!